O lado obscuro das placas solares. O Brasil vem se tornando uma potência solar. Em 2025, a energia fotovoltaica tornou-se a segunda maior fonte de energia do país, atrás somente das hidrelétricas, com 63,7 gigawatts de capacidade operacional. Isso é, já representava 24,5% de toda a matriz elétrica nacional. Nesse mesmo ano, foram adicionados 10,6 gigawatts e mais 32,9 bilhões de reais de investimentos. Isso gerou mais 309 mil empregos na área. Mas aí vem uma pergunta que quase ninguém faz. Será que a geração fotovoltaica tem apenas vantagens? É 100% renovável, 100% limpa, sem nenhum contraponto? Ao analisarmos o setor fotovoltaico brasileiro, mesmo considerando as variações de radiação solar no território nacional, as instalações fotovoltaicas podem evitar cerca de 346 e 366 gramas de CO2 por kWh gerado. Isso em relação à termoelétrica convencional. O tempo de retorno energético, isto é, o período necessário para que o painel compense a energia gasta em sua fabricação, varia de 1 a 9 anos. Considerando uma vida útil chamada de 25 anos, o saldo energético e ambiental tende a ser positivo. Esses números podem até impressionar, mas só contam uma parte da história. Para conhecer toda a história, é preciso fazer uma variação do ciclo de vida, e é exatamente aí que percebemos que nem tudo é tão verde quanto parece. Mas o que é uma variação de ciclo de vida? A avaliação do ciclo de vida avalia os impactos ambientais do ciclo de vida de algum produto, no nosso caso, dos painéis solares, em todas as etapas do processo, desde a extração de matérias-primas até o descarte final. Ou seja, ela não avalia só a energia que o painel gera, ela foca nos impactos do berço ao túmulo. E dessa avaliação emergem indicadores essenciais para entender o real impacto ambiental dos painéis solares. Um dos principais é o aquecimento global, em função da emissão de gás de efeito estufa, que serve como base de cálculo para mensurar o custo ambiental real de cada painel ao longo de toda a sua vida útil. Outro indicador igualmente relevante é o tempo de retorno de energia. Ela considera os cálculos desde a extração de matérias-primas, a instalação e até o momento que o painel finalmente gera energia suficiente para compensar tudo que foi gasto para produzi-lo. Essa variação nos mostra que, para os painéis solares, o principal impacto está na extração de recursos naturais para a fabricação de materiais e componentes do módulo fotovoltaico. Por quê? A quantidade de CO2 equivalente do ciclo de vida emitido para a atmosfera está localizada principalmente na purificação de silício em um grau solar do silício com pureza de 99,9%, e também há uma grande quantidade de emissão de CO2 na extração dos metais nobres. Esse impacto da fabricação é inerente à tecnologia atual e não pode ser alterado a curto prazo. A questão, então, não é evitar impactos ambientais negativos da fabricação, mas sim o que pode ser feito para maximizar o retorno sobre esse investimento e minimizar o impacto no fim da vida. Um dos caminhos pode ser aumentar a taxa e a qualidade da reciclagem. Um obstáculo para a reciclagem é a composição complexa dos painéis, com laminação de EVA. Isso dificulta a separação do vidro de células, mas processamentos modernos de reciclagem já conseguem recuperar até 97% dos componentes. Existem basicamente três formas de reciclar um painel solar, e elas têm níveis bem diferentes de eficiência. A primeira é a trituração mecânica, que é o método mais simples e barato. O painel é desmontado, triturado e separado por uma peneira. O problema é que os materiais valiosos, como silício e prata, se perdem. No final, recupera cerca de 80% da massa, mais pouco do que realmente tem valor. A segunda forma é pelo tratamento térmico. Aqui o painel é submetido a um forno de até 600 graus, o que elimina o polímero que envolve as células e permite recuperar o silício. Mas esse processo é melhor que a trituração, porque tem até 90% de recuperação em massa, mas o calor pode degradar a qualidade dos materiais recuperados. A terceira e mais avançada é o processo FRELP, Full Recovery End of Life Photovoltaics, que em vez de destruir, ele dissolve quimicamente polímero e adesivo sem danificar outros materiais. O resultado é a recuperação de até 99% da massa com vidro, silício e prata em qualidade suficiente para fabricar até novos painéis, e essa que já está sendo usada no Brasil. Com isso, podemos entender que a trituração e o tratamento térmico recuperam massa, mas perdem seu valor. O FRELP fecha o ciclo de verdade, já que os materiais saem com qualidade suficiente para entrar em processo de fabricação de novos painéis solares, o que transforma a reciclagem de custo em cadeia produtiva. Mas só reciclar bem não basta se os painéis em fim de ciclo de vida não forem destinados para reciclagem. Então é aí que entra a lógica reversa, que viabiliza o manejo, descarte, transporte e reciclagem dos painéis para que sejam convertidos em matéria-prima para a indústria. O Decreto Federal 10.240 de 2020 já obriga fabricantes e comerciantes a cuidarem de descargas de módulos domésticos. Isso é um avanço real, mas com limitação bem clara. As grandes usinas solares, com milhares e milhares de painéis, ainda não têm regulamentação específica
para sua retirada de painéis identificados ou no fim de vida. Conseguimos entender que a energia solar é uma solução muito importante para a crise climática que estamos enfrentando no nosso mundo hoje em dia. Mas chamada de energia limpa só faz sentido se fecharmos o ciclo completamente, com reciclagem de qualidade, logística reversa eficiente e regulamentação que alcance toda a cadeia, porque um painel descartado em um aterro não gera energia limpa. É apenas o passivo ambiental com serviço dentro.